Agora vamos falar aqui de São Paulo, da Polícia Civil, que deflagrou uma operação contra suspeitos de planejar o assassinato do promotor de justiça Lincoln Garcia e do diretor da unidade prisional do Oeste Paulista, o Roberto Medina. O David de Tarso vai chegar agora ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Oi, David, boa tarde, bem-vindo em tempo real com a gente. Mais uma vez, a polícia acredita que tem a ver com alguma ligação do crime organizado, o PCC, é isso? Exatamente isso, Márcia. Muito boa tarde a você, também a Vitória e a todos que nos acompanham aqui em tempo real na Jovem Pan News, pelas mais diferentes plataformas. Bom, esse plano ele foi descoberto, as investigações tiveram início lá em julho, quando o Vitor Hugo Silva, conhecido como VH, foi preso pela Polícia Militar no Oeste Paulista, mais especificamente em Presidente Prudente, e no celular dele ele foi preso por tráfico de drogas. Só que no celular dele, quando os policiais foram analisar, encontraram diferentes conversas, documentos como fotos, vídeos, fazendo um monitoramento dessas autoridades, mais especificamente do Roberto Medina, que coordena todas as unidades prisionais do oeste do estado de São Paulo, que a gente relembra que concentra a maior população carcerária do estado e também do país. E depois disso, eles foram avançando nas investigações. Até agora a gente já tem 3 presos e nesta sexta-feira foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, em busca também de novos documentos, obviamente, né? Nas cidades de Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Bernardes, Santo Anastácio, Álvares Machado, Pirapozinho e Martinópolis. Até um dos integrantes que já foi preso, ele tinha alugado uma chácara. Ele saiu de Martinópolis, foi para Presidente Bernardes, no Oeste Paulista, para justamente fazer esse monitoramento que era o alvo, o principal objetivo, assassinar essas autoridades nesse novo plano descoberto. Uma operação que descobriu também que eles iriam agir de forma fragmentada, ou seja, cada integrante do PCC dessa célula específica para assassinar essas autoridades tinha uma função, onde somente a liderança sabia o que de fato, como que essas ações seriam coordenadas. Hoje pela manhã nós conversamos com o promotor Lincoln Garcia, né, do GAECO. Ele está aqui em São Paulo justamente falando sobre essa nova ameaça que foi descoberta, porque no passado ele já tinha sido ameaçado outras vezes, até numa operação que identificou que advogados agiam como pombo-correio, ou seja, levando e trazendo informações num outro plano de assassiná-lo. Ele se tornou alvo desde quando promoveu a transferência do Marcola, principal integrante do PCC da unidade do estado de São Paulo para a Penitenciária Federal, e desde então ele tem se transformado, né, nesse alvo, é o principal líder assim que combate a força de segurança que combate o crime organizado. Nós separamos um trecho para que você possa acompanhar. Um atentado contra o Estado, né? Na medida em que sucessivas vezes são descobertos planos de atentados contra autoridades. No meu caso aqui, eu contabilizo pelo menos uma dezena de planos, né, para me assassinar. Esse último chegou bastante perto, porque houve um monitoramento, né? Foi uma investigação da Polícia Civil, com a inteligência da Polícia Militar, do GAECO e da Polícia Penal. Eles monitoraram a minha rotina, o meu deslocamento diário para o Ministério Público, outras rotinas, como ir da academia, etc. E do Roberto Medina, que é o coordenador dos presídios da região oeste de São Paulo, também fizeram filmagens, né, da residência dele, o trajeto que ele costuma fazer para ir até a coordenadoria, né, que fica dentro de uma unidade prisional. Então, tudo isso foi colhido agora, de junho para cá, por esses criminosos, a mando da cúpula do PCC. Muitas vezes, infelizmente, essas ações orquestradas pelo crime organizado acabam resultando nas mortes dessas autoridades, como a gente viu lá em 2003, que foi a primeira grande autoridade assassinada pelo PCC, que foi o juiz Machadinho, né? Em 2003 que houve esse episódio, ele que também julgava as ações do crime organizado. No início, quando o PCC começou ainda nesse crescimento, nessa expansão, foi assassinado. E agora, mais recente, em setembro, no mês passado, o Rui Ferraz Fontes, que segundo as investigações também evidenciam que ele foi morto por integrantes do PCC. Ainda não se sabe a motivação e até por meio dessa operação de hoje, eles pretendem buscar mais elementos que comprovem qual foi, né, e se tem ligação também à morte do Rui Ferraz Fontes, que era diretor-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós também conversamos
com o Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o Procurador-Geral de Justiça, que falou que a legislação precisa avançar urgentemente para tratar esses criminosos que fazem parte do crime organizado como mafiosos, por meio de lei antimáfia. Vamos acompanhar um trecho. Traz inúmeros méritos, traz questões que podem ser melhor aprofundadas, e é no âmbito do Congresso Nacional que a sociedade deve buscar, junto com os parlamentares, a imprensa e todas as instituições e órgãos de segurança, aprimorar um sistema legislativo que não só trate da questão da segurança dos seus agentes, mas use um maior rigor no tratamento de criminosos. No caso de hoje, essas pessoas que foram presas, elas não podem ter o mesmo tratamento do criminoso comum ao serem encaminhados à prisão, né? Deve ter uma espécie de isolamento muito mais eficaz, cautelar, preventivo, para que as autoridades possam buscar informações relevantes. Então, existem alguns ajustes na legislação específicos para tratar de questões organizadas como essa. E esses ajustes, de acordo com o procurador, eles precisam avançar também no sentido de que quando essas autoridades elas se aposentam, precisam ainda manter a segurança, porque a gente viu o Rui Ferraz Fontes que ele não tinha mais uma segurança, né, prevista ali. O Dr. Lincoln Gaquia, eu tenho uma proximidade tanto com o Gaquia como também com o Roberto Medina, já estive em algumas ocasiões com ambos, já que sou de Presidente Prudente também, na mesma região onde eles moram, e eles têm ali uma segurança reforçada, onde eles vão realmente ao monitoramento, o serviço de inteligência, o deslocamento todo programado, mas eles também têm uma rotina. E nessa rotina, né, eles precisam dessa segurança mesmo depois de aposentar, porque a gente vê que o crime organizado ele quer ainda assassinar essas autoridades até para intimidar, uma forma de intimidação contra possíveis outros promotores, outros coordenadores de penitenciárias, para que não queiram tomar frente contra o primeiro comando da capital. Então, a legislação precisa avançar também nesse sentido, porque não tem nenhuma lei que trata sobre esse aspecto especificamente. Márcia e Vitória. Inclusive, falando sobre esse assunto, né, foi um tema que a gente comentou também em Brasília, né, Vitória, sobre essa lei antifacção. Foi um tema muito em pauta essa semana. Foi o Haddad, se eu não me engano, que comentou, né, Vitória? Você consegue complementar essa informação? Claro, o governo pretende enviar, né, esse pacote antifacção, algo que já vinha sendo articulado pelo Ministério da Justiça. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que vai enviar isso. Só que é importante a gente pontuar que, além do governo já estar tendo uma resistência no Congresso Nacional, diante de todo o ambiente, o clima que não está legal, existe já também uma resistência para a PEC da segurança, que o governo já tinha enviado aquela PEC que previa justamente uma tentativa de um sistema único de segurança que seria ali quase que comandado ou então supervisionado pela Polícia Federal. E os estados não gostam muito dessa história. Muito provavelmente esses projetos antifacção, esse pacote, também deve dar o que falar, também deve ter problemas entre o que o Planalto quer e entre o que os estados querem. Márcia. Não, e tem um outro aspecto também, né? Porque as autoridades, elas reivindicam justamente isso, para que as facções que fazem parte do crime organizado, elas sejam tratadas como mafiosas, e existe também, né? É previsível que se tenha um órgão específico que trate sobre esse aspecto. Até a PEC da segurança abarcava isso, mas esse trecho foi retirado. E a principal crítica das autoridades é justamente essa, sobre um mecanismo, um grupo de atuação específico para combater as máfias, porque a gente vê a expansão do PCC por todo o mundo, não só o PCC, outras organizações criminosas que estão aqui no nosso país e conseguindo crescer até mesmo no mercado legal, atuando, né, nas mais diferentes frentes, como a gente viu ao longo dessa semana também, até mesmo em lojas de brinquedos, de ursinhos de pelúcia, o crime organizado está envolvido. Então são diferentes frentes também que precisam ser desenvolvidas e por isso a legislação precisa avançar. Todos os detalhes sobre esse plano você pode encontrar no nosso site www.jp.com.br. Desde as primeiras horas da manhã a gente tem apurado as informações e trazendo também os desdobramentos daquilo que está sendo evidenciado quanto a esse plano para a execução, tanto do Lincoln Gaquia, como também do Roberto Medina, que é o coordenador das unidades prisionais do Oeste do estado de São Paulo.
David de Tarso, muito obrigada ao nosso jornalista especialista em segurança pública. Parabéns sempre pelo trabalho. Volte sempre também aqui em tempo real. Bom final de semana, David.